As formações avançadas, ditas avançadas no Feng Shui tradicional, elas, como eu disse, elas requerem alguns pré-requisitos, tá? Para a pessoa poder participar das formações avançadas em Feng Shui, ela precisa ter a formação básica de Feng Shui mínima, esses dois eventos, Basai e Estrelas Voadoras, pelo Instituto, pelo Eternal Chi. Muitas vezes algumas pessoas falam, eu já fiz em outros locais. A gente sempre recomenda, porque geralmente é diferente, a gente tem uma maneira bem diferenciada de falar sobre essas metodologias, sobre essas temáticas, né? Então a gente sempre recomenda que a pessoa faça pelo nosso instituto, mesmo que conheça as dinâmicas por outros lugares. Tendo as duas formações, Basai e Xuan-Kong Fei-Xing, para entrar nas formações avançadas de Feng Shui ainda é necessário um outro pré-requisito, que nós não vamos apresentar agora, mas tem no vídeo nas formações de cosmologia chinesa, nós falamos um pouquinho também no início, né? Que é a formação em cosmologia chinesa 1. Né? Também é um pré-requisito. Então, olha só, dá para entender então que para as pessoas que querem o Feng Shui, querem ir a fundo no Feng Shui, vai chegar num momento que não dá para ser só Feng Shui. Não dá para ser só a construção. A pessoa vai ter que conhecer outras dinâmicas. Então você tem duas maneiras de começar na metafísica chinesa, né? Ou ela começa pelo Feng Shui e em determinado momento, para continuar no Feng Shui, ela tem que fazer um caminho alternativo, estudar um mínimo de cosmologia para voltar no caminho do Feng Shui, para fazer os cursos avançados. Ou a pessoa pode ir pela cosmologia e depois, olha, agora eu quero conhecer o ambiente e ir e participar das formações avançadas, ela faz o Feng Shui e vai para as formações avançadas. Mas o que é necessário nessa dinâmica de formações avançadas do Feng Shui tradicional? É necessário, além do Feng Shui, a formação em Cosmologia 1, que também que é um mínimo de 4 meses de estudo e de pesquisa, tá? Nas temáticas das 9 constelações, que é o Zhigong Minli, Yue Xun Minli, numerologia chinesa, e Ba-Zi, 4 pilares do destino. Isso a gente estuda na formação em Cosmologia 1, tá? Que é o pré-requisito, junto com o Feng Shui, para essas formações avançadas. Como o próprio nome já sugere, formações, não formação. Então são várias escolas também, né? Nós temos atualmente 3 tipos de formações distintas de Feng Shui tradicional na metodologia avançada, que são, primeiro, as temáticas do Xuan-Kong Ta-Kwa, ou do grande hexagrama, ou do grande portal, que é uma maneira completamente diferente de estudar a casa. Quando você estuda no Feng Shui básico, tá? Tanto Estrelas Voadoras quanto Basai, quanto 8 Palácios, a gente começa a entender e estudar o espaço como se fosse blocos, né, separados de influência energética de 45 graus. São 8 setores de 45 graus, ou pelo menos subsetores de 15 graus. Né? No Dagua, a margem já é muito diferente. Né? A margem já começa, né, com 5 graus. Né? Então você tem 5 graus, a cada 5 graus você tem uma diferença energética. Isso você pode ir até mais a fundo, que são o que nós chamamos de os estudos da Yao Fengjin, das linhas ou dos pontos de ouro, que são medidas com menos de 1 grau. Então, a gente pode dizer que o Xuan Kong da Agua é quase como se fosse realmente a acupuntura da residência. Né? É uma maneira de olhar a residência como nenhuma outra. É uma maneira completamente diferente, é uma outra, não dá nem para dizer que é complemento das escolas básicas. É uma maneira extremamente diferenciada de olhar. E por que eu digo que o Xuan Kong da Agua, ele, para mim, é um dos estudos mais completos? Porque é um estudo de metafísica, não de Feng Shui apenas. No estudo de Xuan Kong da Agua, ele também é em módulos, tá? Mas não são módulos em formações uma vez por mês. Você tem o primeiro módulo, são 4 dias de imersão. É um estudo muito profundo, tá?
Depois são 2 blocos de dois dias, em que nós estudamos tanto datas propícias, que é a maneira de você escolher as melhores datas para fazer determinadas coisas para a pessoa, tanto na casa quanto no aspecto pessoal, tá? Como o estudo de técnicas de Feng Shui para essa técnica avançada que é o Dagua, e também as mais variadas maneiras de olhar oracularmente os hexagramas, né? Geralmente as pessoas associam os hexagramas ao I Ching, né? E a gente sempre tenta relembrar que I Ching, né, o livro das mutações, ele é uma maneira de interpretar poeticamente os hexagramas. Os hexagramas vieram antes do I Ching. O I Ching é uma tentativa de traduzir, né? Então, o que chegou no Ocidente, principalmente no Brasil, foi a maneira poética, mas tem outras maneiras de interpretação que muitas vezes estão ocultas ou poucas pessoas conhecem. Por exemplo, a análise matemática dos hexagramas, em que você não usa o I Ching para chegar a entender essa dinâmica. Você pode chegar a constatações técnicas para entender e matemáticas para entender esses determinados padrões, né? Isso o Chuan Kong Dagua estuda. Então o Chuan Kong Dagua é mais do que uma formação de Feng Shui avançada, é uma formação de metafísica, em que envolve cosmologia, datas propícias, Feng Shui, a questão da arte do lugar, sobre as análises globais muito amplas, locais muito amplos. Vamos imaginar fazer um projeto de uma cidade, de um bairro, de uma coisa muito ampla, ou uma coisa muito precisa, muito específica, como se fosse uma acupuntura na casa, né? E também os mais variados aspectos oraculares de análise. Tudo isso no Chuan Kong Dagua. Então, Chuan Kong Dagua, ele é um estudo extremamente complexo, desafiador, que requer um estudo muito grande da pessoa, mas muito interessante. E abre uma visão aí para os pesquisadores que é impressionante, né? E complementa e vai num outro nível o Feng Shui das estrelas voadoras do Basai. Uma outra maneira de a gente, um outro curso que a gente oferece como formação avançada, os mesmos pré-requisitos que nós já falamos, é a formação em Shan Shui Long Pai, na tradução aproximada, Estudo dos Dragões de Montanha e Água, ou de Água e Montanha. Essa é uma maneira de você estudar o paisagismo, no sentido da energia. Mas quando eu digo paisagismo, eu não me refiro a estudo das plantas, o que tipo de plantas eu coloco no meu jardim. Não é esse tipo de paisagismo. É como as formas externas influenciam o meu Feng Shui. Vamos imaginar o seguinte, você faz todo um estudo na casa, da sua casa, pelas técnicas básicas. Você tem uma casa suposta teoricamente perfeita, né? Claro que perfeição não existe, mas uma casa excepcional. E aí, de repente, a prefeitura muda a sua mão de rua, que era da esquerda para a direita, virou. Agora você, para facilitar lá, enfim, um dia você chega lá e mudou a mão de rua. Você tem um outro tipo de Feng Shui. Então, é esse tipo de Feng Shui que os dragões de montanha e água estudam. Como determinados tipos de mudança externa, fora da construção, até chegar na minha construção, influencia a construção. Então ele vai analisar caminhos, paradas de energia, montanhas, edificações externas, fluxos de chegada, água. Quando eu falo de água no Feng Shui, a água pode ser água mesmo, né? Como também fluxos, né, de caminhos, né? O caminho da rua, da avenida, até chegar e eu parar o carro, as pessoas caminhando, tudo isso é considerado shui, água também. Então, dinâmicas de fluxo de energia e dinâmicas de parada externa. E é uma maneira de olhar o paisagismo chinês em que possivelmente muitos desses jardins chineses tão famosos, os jardins orientais tão famosos, que também tem a ver com jardins japoneses, tiveram algum tipo de influência dessa técnica, dessa escola, né? E é uma maneira de olhar o Feng Shui externo, tá? Muito peculiar, complementar, e muita gente que passou por esse curso costuma gostar bastante. E alguns dessas técnicas até servem para minimizar ou ampliar potenciais desafiadores, né? Equilibrar, minimizar, ou
coisas que não estavam meio amarradas, em que as outras técnicas básicas não resolveram, essa técnica do Dragon Yoga pode ajudar muito a ampliar de uma outra maneira, porque você trabalha o Feng Shui externo para otimizar o interno. E finalmente, o último evento avançado de Feng Shui que nós oferecemos é o curso, a formação em Songhe Lopan Shui, que é o estudo da Lopan. Esse curso, essa formação podemos dizer que é a formação mais rara que nós damos, tá? Se o Xuan Kong da Gua a gente costuma dar a cada 3 anos, em média, Shui Long menos, a cada 2 anos, também 2, 3 anos, o estudo da Lopan nós damos a cada mais de 5 anos, tá? A cada 5, 7 anos, porque ela é muito peculiar. Qual que é o pré-requisito para este curso último, todos os anteriores, né? É realmente para o pesquisador, é a pessoa que já é profissional na área, já gosta disso, se não é profissional, já estuda, já sabe uma série de coisas, já sabe fazer as relações entre as mais variadas dinâmicas de complexidade, tanto de Feng Shui como de cosmologia, e a pessoa quer estudar a questão da ferramenta fundamental e essencial para qualquer tipo de consultor nesta arte do Feng Shui tradicional, que é um pouco mais a fundo, que é conhecer a sua ferramenta base de trabalho, seu ábaco de análise, que é a Lopan, né? Que é aquela bússola, algumas pessoas chamam de bússola geomântica chinesa, né? Mas mais do que geomancia, né? É uma maneira de você... É um aparato, é uma ferramenta em que você vai estudando, e cada anel em que você estuda, você tem uma técnica que é uma coisa que se desvela, né? Então, é uma maneira muito rica de a gente analisar, e cada uma dessas bússolas, tem mais variadas bússolas, né? Não é apenas um tipo, tem as mais variadas, e cada um dos mestres constrói uma bússola com anéis específicos, de acordo com as afinidades pessoais, e cada anel é uma técnica específica. Então, vou imaginar que é uma pesquisa, realmente uma pesquisa tanto de campo, como uma pesquisa quase de vida, aí, de caminhada para o profissional, né? Então, esses são os cursos de formações avançadas que nós oferecemos, com bastante pré-requisitos, mas são cursos que trazem para a pessoa uma possibilidade de saber um pouco mais sobre a arte do bom lugar que é o Feng Shui, né? Percebam então que quanta coisa, né? Apenas essa pequena introdução que nós falamos, costumamos de tempos em tempos gravar e colocar no ar. Alguns vídeos são vídeos mais fechados, realmente para alunos, outros são abertos para as pessoas que querem conhecer um pouco dessa arte. E falamos do nosso instituto e o que a gente oferece nos cursos de Feng Shui. Formações básicas, formações avançadas. É uma jornada, é uma caminhada, mas é uma caminhada extremamente rica. É uma caminhada que, posso falar um pouco por mim, uma caminhada modificadora. Não apenas de modificar a casa, mas modifica a pessoa que estuda, né? A pessoa que interage com essas questões, com esse ferramental. Então eu posso dizer que mais do que uma técnica para resolver problemas, o Feng Shui tradicional, pelo menos para mim, sobre essa ótica que a gente procura sempre colocar, é uma maneira de o Feng Shui como um amigo, né? Um contraponto de você, em que você pode, falei da questão do espelho, mas um amigo que você consegue dialogar. No caso, através desse amigo que é a casa, desse colega que é a própria maneira de a gente tentar nos tornar um pouquinho mais atentos ao que a gente emana para casa e como a casa nos influencia. Como que a gente consegue estabelecer um diálogo mais saudável para o melhor bem-estar da família e para a gente mesmo, né? Então, gente, nós finalizamos com uma questão apenas, né, para lembrar. São já bastante coisa que nós falamos, mas
para nós, para as pessoas que querem, gostam desses assuntos, o que o nosso Instituto, o Instituto Eternal Chi, Centro de Pesquisas Conscienciais, um local que é especializado tanto na questão do Feng Shui tradicional quanto da cosmologia e também em estudos conscienciais, os cursos livres, os mais variados cursos livres que complementam essa arte que é a arte da vida, né? O que a gente pode oferecer, o que o Instituto pode oferecer nesses eventos, nesses cursos, nessas formações de Feng Shui, que é o estudo do Ji Qi, o Qi da Terra, a energia terrestre, né? Talvez oferecer um pouco, né, dessa questão que é essa caminhada tão desafiadora que nós estamos tendo nos novos tempos, né, com tantas transformações no mundo, que é oferecer um pouco esse diálogo, não a resposta, mas um pouco desse diálogo e fomentar um pouco essa referência do que poderia ser essa mudança de sentido e essa ressignificação dos conceitos de harmonia e bem-estar nesses novos tempos. Como podemos nos sentir melhor, sentir mais plenos e, mais do que isto, mais conectados com a gente mesmo, com o ambiente e com o próximo e com o cosmos, né? Então, é esse tipo de proposta que o Feng Shui, que o Instituto Eternal Chi busca, né, oferecer para os participantes. Hoje em dia, muitos deles amigos, né, começaram com a gente há décadas e estão aí, né, e estão sempre retornando, né, e também a cada turma pessoal novo, um pessoal bacana, né, que acaba entrando para a família que é o Instituto, né? Então, o Eternal Chi, ele na nossa jornada, ele tem essa função de ser um local de pesquisa, um local de reflexão e um local de complemento de todas essas dinâmicas que representam a linha, né, de estudo da ancestralidade chinesa, da metafísica chinesa e também de outras artes conscienciais, né? Recomendo para quem gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, e para quem se interessa em saber um pouquinho mais sobre tudo que nós falamos, né? Até mesmo como uma referência para os cursos, eu recomendo o nosso segundo livro. Nós temos 2 livros publicados, mas o segundo livro é um livro, o primeiro está esgotado, o segundo, Feng Shui Clássico nos Novos Tempos, uma perspectiva consciencial e imanente, estão em todas as melhores lojas do país. Você também pode adquirir pelo site, e se quiser pode pedir uma dedicatória, a gente manda uma dedicatória para a pessoa, tá? É um livro que resume um pouquinho um pouco do que a gente acredita, um pouco que a gente está buscando e um pouco do que a gente vem fazendo nos últimos anos no nosso instituto, enquanto eventos, cursos, metodologia e também, obviamente, consultorias, tá? Então, é um livro que atende tanto a pessoas que querem saber um pouquinho mais sobre o que é esse Feng Shui tradicional, como pessoas que também trabalham, atuam, pesquisadores nessa arte e que querem saber um pouquinho mais outras maneiras de analisar o espaço, além daquelas que costuma aparecer no mercado, né? As conhecidas. Então, pessoal, agradeço pela paciência, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que tenha ampliado um pouquinho os horizontes para, se a pessoa gostou, né, e quiser um pouquinho, quiser mais informações e quiser conhecer o nosso instituto, né, entre em contato com a gente está sempre ministrando eventos, seja eventos de cosmologia, eventos de Feng Shui tradicional ou outros eventos conscienciais durante o ano, e nós acabamos sempre fomentando essa reflexão, essa jornada que é essa jornada do bem viver, né? Essa jornada que é tão ampla, tão complexa, mas com certeza que vale muito a pena, que tem a ver com a arte da vida, a arte de estar num mundo de constante transformação e estar e viver de uma forma mais harmônica, de uma forma mais ética. Obrigado, um grande abraço para você e
nos vemos por aí. Tchau, tchau.